comentário. Vamos fugir do que a gente acha e ficar no que a gente sabe, então, né? O Felipe Neto sendo, mais uma vez, coerente com a desinformação que ele promove. E aqui a gente vê a força de uma manchete, né? E a força da superficialidade de uma primeira análise, né? Pra deixar algumas coisas bem claras. O exército, ele é alemão, ele não é nazista. Né, os destacamentos nazistas, puramente, a gente poderia falar da SA, da SS. Eu, como descendente de uma família, né, que veio do sul da Itália, que migrou para o Brasil, fugindo do fascismo na década de 30, eu me sinto muito à vontade para falar, né? Essa daí vem a minha repulsa especial a regimes totalitários e inclusive a minha inclinação ao conservadorismo que combateu e venceu o nazifascismo, não apenas no campo bélico, mas também no campo das ideias, né? Um outro ponto, todo mundo sabe que eu sou entusiasta do Estado de Israel e inimigo do antissemitismo, essa forma tão antiga de preconceito. Eu já tive muitas oportunidades de defender o povo e o Estado judeu aqui na rádio, né? E naturalmente eu não nego e eu abomino o Holocausto. Agora, feito esse preâmbulo que é fundamental, a gente tem que fazer duas perguntas básicas. A primeira, há elementos e indícios objetivos que esse homem cometeu crimes de guerra, certo? E vamos partir aqui do pressuposto da presunção de inocência. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, todos os soldados e oficiais alemães que serviram na Segunda Guerra são pessoas ruins? Né? Porque é o seguinte, quase toda a geração masculina adulta nascida em território germânico serviu o exército alemão sob Hitler. Né? A gente está falando de mais de 5 milhões e 500 mil mortes de militares. Né? Ainda soma-se a isso cerca de 3 milhões de mortes civis. A Alemanha perdeu quase 10% da sua população na Segunda Guerra Mundial, fora os outros casos de estupro, de ser subjugado por outras nações, especialmente o regime comunista e por aí vai. Agora, só para efeito de comparação, nós vivemos num país majoritariamente cristão e católico, né? Se não me engano, são 132 milhões de pessoas que professam essa fé. Sabe quem serviu o exército alemão na Segunda Guerra, Edgar? Um senhor chamado Josef Ratzinger, também conhecido como Papa Emérito, como Bento XVI. Aí vamos falar que esse cara não merece o reconhecimento social pela pessoa incrível que ele é. Então, antes da gente sair apontando o cara e manchando a memória dele, a gente precisa conhecer os elementos objetivos da biografia dele. E tudo que eu li até agora leva a crer que ele era um soldado exemplar e um homem corajoso. Ele serviu a um líder dentro de uma estrutura que estava contaminada por uma ideologia torpe, mas isso não faz dele um criminoso. Romper com ideologias torpes é um ato de coragem, sempre importante se lembrar disso. Ele estava lutando pela pátria dele, Fefito, que estava sob ataque também. Ele estava promovendo genocídio, tudo Caio. Bem, como Fefito, assim? mas você não pode ser binário. Meu Deus, e o Papa então é nazista, Fefito? Olha, muita gente tinha problema com esse Papa, mas as pessoas mudam ao longo da vida, Caio. Agora, enquanto soldado ali, ele estava lutando por um exército que promoveu o genocídio. Isso é infinitamente mais complexo que isso. Não significa sequer que ele defendia o nazismo. Quantos caras... É só assistir a lista de Schindler. Você vai ter acesso aí a um industrial que era totalmente... Que rompeu com a bizarrice. Nesse caso, ele não estava no exército, mas que até o último momento estava lá na estrutura. Será que não é o caso desse oficial? Será que ele não estava lá simplesmente para defender os seus conterrâneos? Eu preciso fechar o programa. Eu não passo pano para nazista. Mas tem um pano de fundo. Que horror, Fefito. Você tá falando que eu passo pano para nazista? Não, pelo amor de Deus. Eu não passo pano para nazista. A carapuça não foi para você. Tem um pano de fundo que é o seguinte... Não tem carapuça nenhuma, cara. Você não vai falar um absurdo desse no ar? Você tá louco? Peraí, tem um pano de fundo que, assim, vários quadros do exército nazista que cometeram atrocidades vieram se refugiar na América do Sul. Isso tem o cemitério de Perus aqui, não me deixa mentir, tem matérias e matérias com ossadas de Mengele, verdadeiros experiências humanas, monstros e tal. Vamos lá. Estamos tratando da justiça brasileira indo para cima de um jornalista. Com viés político, como você gosta de dizer ou não, com um site panfletário ou não. Como é que funciona isso na tua cabeça? Isso pode?
com certeza a prova pode... Isso é legal? Isso é legal pelo seguinte, em primeiro lugar, né, tem que parabenizar o ministro Sérgio Moro pelo seu apreço e defesa pública na Comissão de Constituição e Justiça da liberdade de expressão. Né? Como bem pontuado, em nenhum momento houve qualquer mandado de busca e apreensão, não houve censura ao site, ao contrário do procedimento do STF em relação à revista Cruzoé, por exemplo, e sequer que houve... o Greenwald defendeu, inclusive. E não houve sequer nenhuma tentativa de expulsão do jornalista, como foi o caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, quando um jornalista denunciou aí seus hábitos etílicos. Tá muito claro que esses arquivos eles foram obtidos de forma ilegal, certo? O hackeamento é crime. Obviamente, se você financia esse crime, você participa dele. Então, tudo leva a crer que as informações foram obtidas de forma ilegal, certo? Houve a prática de um crime. Nada mais natural do que a suspeita de que um site que está tendo uma alta rentabilidade e se capitalizando por causa desse fato tenha contribuído com isso. Então, isso é uma investigação legítima. Você vai simplesmente ver se houve alguma movimentação financeira atípica para ver se existe esse liame. E ele foi muito controverso, até na entrevista do Pânico. Uma hora ele fala que a fonte é anônima, outra que ele tem que proteger a fonte, ele sabe quem é. Você teve aqui o trecho da Folha de São Paulo que eu li insinuando isso. Só que, assim, em última análise, o que a gente tem que prezar aqui é a liberdade de expressão. Você fazer um monitoramento das transações financeiras diante da suspeita da prática de crime, isso não cerceia a liberdade de expressão de ninguém, até porque vamos partir do pressuposto de que ele não cometeu ato criminoso e, portanto, a investigação vai ser inconclusiva nesse sentido. O Glenn Greenwald, ele é um grande entusiasta da liberdade de expressão, a ponto de ter defendido por 5 anos, né, de forma gratuita, de forma voluntária, um neonazista. Graças a Deus ele foi muito mal sucedido e o Matt Hale vai ficar até 2037 na cadeia. Né? E ele fala aqui, ele confirmou em entrevista ao BuzzFeed, ele atuou como advogado nesse caso porque estava interessado em defender os princípios políticos em que acreditava. Obviamente a gente não está falando aqui do nazismo, a gente está falando da primeira emenda norte-americana. E como ele fala, ele continua o Glenn, né? Ele não está falando de representar ou apoiar a sua ideologia, estava representando e apoiando a primeira emenda por eu acreditar tanto na liberdade de expressão que eu não me sentia conflitado. Então, assim, a gente também não pode, porque eu estou ouvindo muito isso nas redes sociais, de cometer a imprecisão e a injustiça de chamar de nazista aqueles que advogam para nazistas. Da mesma forma que a gente falou aqui ontem, que um soldado alemão da Segunda Guerra não pode ser classificado automaticamente como nazista. Mas, assim, numa nota pessoal, é muito importante a gente conhecer a elasticidade moral daquele que está querendo dar lição de moral no Brasil e nas suas autoridades. Né? E eu, pessoalmente, não vou passar pano para defensor de nazista. Every day it's the same thing. LA ain't changed. Niggas still play a hating, but Dre ain't changed. I'm just a lot smarter now. Cause these niggas is banging 10 times harder now. Niggas bringing their ass.